never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galerinha do sexto ano, boa tarde a todos. Vamos dar início, a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade, ao nosso capítulo 3, onde nós iniciamos na aula passada, e vamos dar aqui continuidade. Eu gostaria que vocês pegassem os livros e me acompanhassem na página 105. Abriram? Vamos lá. Hoje nós vamos voltar um pouco no tempo para a gente retornar, e compreender melhor o que nós vamos trabalhar hoje. Nós iremos trabalhar hoje o texto. Alguém já ouviu falar sobre texto? Sim? Isso, texto é como se fosse uma junção de palavras, dentro de um parágrafo. Não está errado. A gente estudou em aulas anteriores a questão da frase, o enunciado, a frase, a oração e o período. E hoje nós vamos falar sobre o texto. Sabemos, que o enunciado ele pode ser apenas palavras dentro da interação social, dentro da fala. Obrigatoriamente não precisa ter um verbo. A partir do momento que enunciado tem um verbo, ele já passa a ser uma oração. Aí nós temos a oração simples, aquela que contém dentro da sua forma, da sua formação, um verbo. E nós temos a oração composta, aquela que tem dentro da sua construção 2 ou mais verbos, certo? Sabemos o que é enunciado, sabemos o que é uma oração simples, uma oração composta, e sabemos o que são frases, completas e frases incompletas. Já falamos também nas aulas anteriores. As frases subordinadas e as coordenadas. As coordenadas são aquelas que não precisam da existência de outras frases, para que tenham um entendimento. E a subordinada, como o nome já fala, ela precisa de um contexto das outras orações para que haja entendimento. E isso ficou claro, certo? E hoje nós vamos falar do nosso amiguinho texto. Isso, que está aqui na página 105. Gente, dentro da língua portuguesa, a língua portuguesa ela é muito rica. Através das frases, você pode passar o que você deseja. Nós vamos aqui acompanhar no livro o texto. Como você provavelmente já se deu conta, de acordo com o que vimos estudando até agora, em linguagem, tudo é interação. O que é essa interação? É a interação entre as pessoas. São as conversas, entre as pessoas, que é de grande importância para a comunicação. Não só há comunicação se existir a interação social. Eu não vou interagir sozinha. Eu estou aqui falando, mas estou falando com vocês. Então não deixa de ser uma interação, mesmo que a gente não esteja no mesmo ambiente, certo? Mas estamos nos falando através da tecnologia, que também tem ajudado bastante. Aí temos lá. Como dissemos no capítulo anterior, ao proferirmos a mais simples palavra para alguém, temos uma intenção. Às vezes você quer pedir, ordenar, agradecer, chamar a atenção, lembrar. Então, tudo quando você fala, você tem uma intenção na sua fala. O meu momento aqui que eu estou falando com vocês, eu estou chamando a atenção de vocês, eu estou explicando a vocês para que haja o entendimento, o compreendimento do assunto, do conteúdo, certo? Então, vamos lá. E a pessoa a que nos dirigimos procura captar essa intenção. Então, entre 2 ou mais pessoas, ou um grupo de pessoas, qual o sentido da comunicação? O que é que ela deseja? Se eu falo algo e você não entende, você não compreende, não há interação. A interação ela é de grande valia dentro da língua portuguesa, dentro da comunicação.
Se eu chegasse aqui para vocês e falasse um outro idioma que vocês não conhecem, se eu estivesse falando aqui chinês, a língua chinesa, vocês não iriam compreender. Então não iriam conseguir entender e nem fazer as atividades, certo? Então a interação é muito importante que essas pessoas, esse grupo de pessoas, ele, no caso, na fala, né, ele seja compreendido e que a pessoa que ouve, ela compreenda. Então isso é o grande segredo da interação, da comunicação, certo? Vamos lá. Aí nós temos aqui, para nós falarmos do texto, nós temos um exemplo aqui que é valioso dentro do nosso livro. Por que ele é valioso? Ele vai dar um exemplo, né, um exemplo de mundo para que nós tragamos para cá, para nossa aula e entendemos o conteúdo. Ele dá o exemplo de um jogo de futebol. Vocês sabem que jogo são dois grupos opostos, onde tem o goleiro e o goleiro do outro lado, certo? Os meninos entendem mais do que as meninas, mas dá pra gente entender que o exemplo. Então, se eu vou dentro de um campo, pego uma bola, começo a jogar sozinha, vou chutando, não tem ninguém lá no gol, né? Não tem o goleiro. Eu vou, marco o gol. E aí? Tem sentido? Tem adrenalina? Vai ter aquele calor, aquela vibração? Não. Por quê? Porque dentro do campo de futebol, os grupos eles são opostos, né? Mas um quer vencer o outro. Então vai ter aquela briga pela bola, aquela briga para fazer o gol. Então, da mesma forma, nós trazemos aqui para a língua portuguesa. Se eu falar aqui sozinha, qual o objetivo? Qual o sentido? Nenhum. Agora, se eu quero agradecer, se eu quero pedir, se eu quero explicar, eu preciso, né, de uma ou mais pessoas para haver essa comunicação. Por isso que o texto, né, ele é muito importante, de grande valia dentro, né, da comunicação. Todas as etapas que nós estudamos até aqui, elas são, né, de grande importância. O enunciado, a frase, a oração, o período, até se chegar aqui no texto. Aí aqui o livro, né, ele dá o significado de texto. Peço que vocês me acompanhem aí. Texto é uma atividade interacional, comunicativa ligada a uma situação específica, ou seja, um contexto. Então o texto nada mais, nada menos é do que a interação social. Dentro de um livro nós temos parágrafos. Esses parágrafos, eles são encadeados de palavras que ela encerra com um ponto e vai iniciar outro assunto, vamos dizer assim, outro tema dentro de um texto. Então o texto é um encadeado, né, de palavras com uma intenção de comunicação, certo? Nós temos aqui uma charge de chachado que ela é de grande valia para a gente compreender essa questão aqui do texto. Peço que vocês me acompanhem agora. Vamos ler juntos, né, aqui a charge de chachado. Nós temos aí o que é que vocês... Primeiro vamos fazer a leitura visual. O que é que vocês veem aí dentro do quadro? Quadro 1 e quadro 2. Viram aí o que são essas pessoas? Conseguem identificar essas pessoas? Pois vamos lá. Legal! Será que eu também posso participar das Olimpíadas dos Sacis? Aí um outro coleguinha, né? Com certeza, chachado. Aí vamos para o quadro 2. Ô, João! Ainda tem vaga aí no time de futebol paralímpico? Aí eu quero que vocês percebam se os personagens do quadro 1 do quadro 2 têm algum diferencial, se João ele é diferente dos personagens, porque nós vamos fazer aqui já as perguntas, né, relacionadas ao contexto, né, da linguagem verbal e não verbal. Aí nós temos aí, para compreender essa tirinha, fazemos uma leitura das imagens, que é de grande importância. Sempre eu venho falando para vocês que antes de fazer a leitura a gente dá uma olhada, né, nas imagens, porque geralmente ela vai nos ajudar a compreender o contexto. E dos enunciados, linguagem verbal. A compreensão se dá mais ou menos como uma
uma somatória dessas linguagens e seus significados. Então, eu tenho que conhecer esses personagens, eu tenho que entender o que é Olimpíadas e o que é Jogos Paralímpicos, porque se eu não ter esse conhecimento de mundo, eu não vou compreender a tirinha, certo? Aí vamos lá. Antes de a gente começar, eu gostaria que vocês respondessem esse questionário. Vamos lá. Primeira questão. No primeiro quadrinho, quem são os personagens negros que usam gorro e têm apenas uma perna? Sabe me dizer? Muito bem, são os sacis. Saci Pererê, que tem apenas uma perna e usa o gorro vermelho. Isso todo mundo sabe, né? Conhece aí a lenda, né, do Saci Pererê. 2. Os personagens que aparecem no segundo quadrinho são os mesmos do primeiro? E aí? Dá pra identificar se os personagens do quadrinho 1 é igual ao do quadrinho 2? Não. São os sacis para atletas. Então, o diferencial aqui do quadrinho 2, eles são atletas. Quase não sai. Vai sair. 3. Por que o time de futebol que aparece no segundo quadrinho é paralímpico? Porque, como os sacis têm apenas uma perna, o fato de ter duas pernas, eles seriam, para eles seria uma deficiência física. Então, se todos os jogadores eles têm apenas uma perna, se entra um com duas pernas, ele seria, né, a especialidade, ele seria considerado a deficiência física no que tem duas pernas e não nos jogadores que estão todos iguais. É como se vocês colocassem jogadores né, normais, que não tem nenhuma deficiência, e colocassem uma pessoa que tem deficiência. Então seria injusto, né? Então aqui também, dentro da tirinha, ele utiliza essa questão. Não são iguais, né, perante a deficiência. O deficiente seria que tem duas pernas. 4. Para entender essa tirinha, algumas informações devem fazer parte do seu conhecimento de mundo. Como eu falei lá no início, né? Vocês têm que conhecerem o que é um saci, por que ele tem uma perna, o motivo dele utilizar o gorro, né? E também conhecer o que é Olimpíadas e o que é Paralímpicos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Porque se você não tivesse conhecimento de mundo, você não faria aquela linguagem, não entenderia aquela charge, chachato. Pois vamos lá. Por exemplo, você saberia dizer qual é o torneio esportivo a qual o autor da tira se refere de maneira indireta? Sabe o que é uma maneira indireta? Se é indireta, porque não é direta, certo? A gente vai ver já já o diferencial. O diferencial são as Olimpíadas e as Paralimpíadas. A diferença aí que ele indiretamente fala, né, o autor, é as Olimpíadas e as Paralimpíadas, certo? E hoje foi a nossa aula falando sobre o texto. Na próxima aula, para que não fique um vídeo bem grande, né, a gente vai dar continuidade falando sobre o discurso direto e indireto. Até mais, tchau, tchau. Beijos.